Arapiraca, 97 anos, Alves Correia, e uma exposição aqui na Casa da Cultura que retrata toda essa história, um pouco da trajetória da cultura popular, enfim, da história do fumo. A exemplo, temos curador de fumos, temos ali a balaia de enrolar o fumo, mas também a gente tem um passeio pela linha férrea aqui, com essa joia aqui, olha que coisa linda, rapaz. Tem de tudo um pouco, tem quadro com a concatedral, tem a Praça Santa Cruz, tem um pouco da história de Arapiraca, mas quem conta isso, assim com tudo na ponta da língua, é o jovem John. John, vem pra cá, vem com a gente. Rapaz, que exposição belíssima, retratando um pouco desses 97 anos da história da capital brasileira do fumo. Então, a exposição Memórias de Arapiraca, ela é resultado da obra de 12 artistas arapiraquenses, 12 artistas plásticos de Arapiraca. Então, a exposição, ela tem por objetivo retratar o desenvolvimento de Arapiraca e toda a sua trajetória. Então, cada quadro desse traz uma lembrança e traz menção a algo que está relacionado ao desenvolvimento de Arapiraca. Essa obra que é de um artista aqui da região agreste, de Limoeiro de Anadia, enfim, e que ela leva a gente a pensar o produto que foi reciclado, mas que se tornou uma obra belíssima. Justamente, essa obra-prima do Jackson Lima, que ela na verdade é uma escultura mista, que envolve tanto madeira como ferro, ela faz menção à cultura fumageira, né, que é algo que marcou o desenvolvimento de Arapiraca. Então, Arapiraca é conhecida nacionalmente como a capital do fumo, justamente por ter, por muito tempo, liderado no ranking na produção da cultura fumageira. Uma outra coisa que nos chama a atenção é a Praça Santa Cruz do Alto do Cruzeiro, um bairro que tem um charme particular. E esse quadro aqui representa muito bem, é uma beleza incrível, John. Então você poderia descrever um pouco da história desse quadro e do artista que, enfim, fez essa obra-prima? Então, essa obra bastante realística é do pintor Dija, que é um pintor bastante conhecido e consagrado aqui na cidade de Arapiraca. E ela retrata o Alto do Cruzeiro, mais ou menos na sua década de 70, e faz com que a gente cada vez mais mergulhe na nossa história, faz com que a gente repense e viaje no tempo. Clube dos Fumicultores, John. A gente volta um pouco no tempo, aqui onde aconteciam as grandes festas nas décadas de 70, 80, 90 e até nos dias atuais ainda, mas não daquela forma como os nossos antepassados puderam vivenciar grandes momentos. Justamente, o Clube dos Fumicultores é um marco, né? Quando a gente fala de Arapiraca, da cultura fumageira, automaticamente a gente remete ao Clube dos Fumicultores, onde várias famílias participaram de vários saraus, de vários bailes, então é um marco para a nossa história. Inclusive, o Clube dos Fumicultores atualmente está passando por um momento um pouco caótico, onde a Prefeitura de Arapiraca está tentando intervir para devolver para a gente esse espaço que é digno de lazer e que a gente quer entregar à população para que se transforme futuramente no Museu do Fumo. Agora tem um prédio no calçadão da Aníbal Lima, senhoras e senhores, que quando a gente bate o olho logo reconhece. E o John vai falar um pouco dessa obra do Cícero Brito, que é um cara assim incrível que não só eu, mas a Arapiraca inteira admira o trabalho dele. John, conta um pouco dessa história. Então, esse quadro, ele retrata esse prédio arquitetônico, né, que fica situado ali na rua de Aníbal Lima, e na verdade ele faz uma crítica, porque a qualquer momento, caso esse bem ele não seja tombado, ele não se transforme em patrimônio histórico, ele pode vir a sucumbir. Então, esse guindaste aqui, ele faz justamente essa menção. Então, e nós, enquanto Secretaria de Cultura, estamos elaborando uma minuta de lei de incentivo à cultura justamente para a gente intervir nesse espaço a fim de que ele seja transformado em patrimônio histórico e seja de fato salvaguardado para as futuras gerações conhecerem um pouco da nossa história. Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês, Alves Correia, vem com a gente, porque você lembra, Alves Correia, daquela coxa de retalho, do tapete de retalho. E quando a gente era criança, lá na década de 70, às vezes até uma roupinha da criança se aproveitavam os retalhos. E hoje a gente tem a alegria de mostrar um quadro aqui, uma obra lindíssima, feita de retalhos, que conta um pouco da história da cultura fumageira, da cultura do agreste da cidade de Arapiraca. Justamente, esse painel decorativo, ele é das Irmãs Petuba. As Irmãs Petuba,
São duas irmãs que são bastante conhecidas aqui também em Arapiraca e elas se destacam nessa forma de trabalhar, que seria um bordado em painéis. Esse quadro, esse painel, como você mesmo bem ressaltou, ele retrata um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso cotidiano e faz menção a Arapiraca, o dia a dia, a rotina do cidadão arapiraquense. Não tem como falar na história da Arapiraca sem falar do fumo. O fumo ele foi um fator preponderante para o desenvolvimento e para o impulsionamento de todo o desenvolvimento de Arapiraca. Aqui são dois artistas que fizeram esse quadro, é um quadro híbrido, foi o Cícero Dário e o Aderval, que fez essa obra. E essa obra, ela retrata o dia a dia, o cotidiano. Temos aqui também a macaca e temos a balaia, que são dois instrumentos que eram bastante utilizados no cotidiano. Aqui retrata os salões onde as mulheres e os homens trabalhavam arduamente para que o fumo ele fosse a posteriori, estivesse preparado para venda e para exportação. E no próprio quadro tem assim também a questão do fumo sendo colocado no varal, enfim, da forma como ainda hoje acontece na nossa região. Justamente, não é como nós víamos antigamente, que era algo mais comum, mas ainda persiste essa cultura aqui em Arapiraca e dia após dia ela está cada vez mais ganhando adesão. Então Arapiraca, apesar de ter um pouco ocorrido declínio a partir da década de 70, mas ainda persiste a cultura fumageira. E, como eu disse anteriormente, não tem como a gente dissociar a história da Arapiraca com a história do fumo, né? Porque foi o fumo que impulsionou o desenvolvimento da nossa cidade. Agora eu vou convidar o John para a gente voltar lá à história raiz da nossa cidade, que é a árvore que dá o nome à cidade. Estamos nos dirigindo agora para mostrar para vocês que nos acompanham aqui através do programa O Derrubado na TV, Ops, Canal 10, para mostrar primeiro o quadro, esse aqui que conta a história da cidade de Arapiraca de um jeito diferente. É a árvore mãe, é a árvore que simboliza e que dá nome à nossa cidade. Justamente. A árvore da Arapiraca, inclusive, Walter, só para registrar, ela foi transformada em patrimônio histórico e material do município. Então hoje ela foi tombada e carece da gente, de nós enquanto população residente de Arapiraca, proteger e salvaguardá-la. Esse quadro é da Ivoneide, que é uma artista também de Arapiraca, e ela retratou muito bem a nossa árvore, fazendo menção a esse patrimônio histórico e material do município. Mas tem um outro quadro que também retrata bem, e quem conhece a Serra dos Ferreiras, quando olha para esse quadro aqui, logo identifica com toda facilidade. John, venha por gentileza para o lado de cá e descreve um pouco a história desta obra, enfim, que fica aqui próximo da área urbana e que, sem sombra de dúvidas, muitas pessoas vão visitar esse local, que é muito bonito, por sinal. Justamente, esse espaço, inclusive, existe um planejamento por parte da Secretaria de Cultura e na Secretaria de Turismo para se transformar num cartão postal da Arapiraca. Uma vez que Arapiraca, essa árvore que deu o nome à nossa cidade, foi embaixo dela que Manuel André se deitou e a partir dali fixou a residência no nosso espaço. Então existem várias estratégias, existe um planejamento interno da Secretaria de Cultura junto à Secretaria de Turismo para fazer com que esse espaço seja cada vez mais um cartão postal e gere um turismo para Arapiraca. Agora, toda essa história, a história de Arapiraca, a história do povo de Arapiraca, ela não seria tão rica se não fosse a cultura popular. Gostaria que você próprio falasse da importância desse utensílio para a nossa cultura popular, não só de Arapiraca, mas do estado de Alagoas. Então, Arapiraca ela é rica em cultura. A gente aqui, na nossa cidade, existem várias manifestações culturais, desde o guerreiro, que é esse chapéu que você está, Walter, as quadrilhas, o coco de roda. Então é uma cidade bastante eclética no sentido de cultura popular. Uma vez que o nosso secretário, enquanto alguém que vem lá do seio da cultura, ele vem valorizando cada vez mais e fomentando a cultura popular na nossa cidade. Então, o guerreiro, o pastoril, as quadrilhas, o coco de roda, são tudo manifestações culturais que a nossa cidade vem preservando e vem cada vez mais levando adiante, fazendo com que as pessoas conheçam e valorizem nossas raízes. Porque a partir do momento que nós conhecemos a nossa identidade, a partir do momento que nós entendemos e conhecemos nossas raízes, a nossa sociedade ela vai se desenvolver e vai fazer com que a gente cada vez mais progrida enquanto ser humano e enquanto sociedade.
Muito bem, a gente agradece aqui ao John, que, olha, um entendedor da história de Arapiraca, bastante jovem, mas, claro, estudou, se preparou para contar um pouco da história da nossa cidade nesses 97 anos de emancipação política. Eu nunca dancei guerreiro, mas já assisti várias apresentações e posso dizer para você que já dá uma vontade danada, viu, Alves Correia, de sair cantando e dançando. O guerreiro das Alagoas, a nossa cultura popular, a nossa cultura nordestina. Salve, salve! Parabéns, Arapiraca, pelos seus 97 anos.